Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Raiz. Meu nome é Leonardo Goltaro, sou médico emergencista, supervisor da residência de medicina de emergência da Multivix e hoje o nosso tema é atendimento inicial ao politraumatizado. E para falar sobre isso, estamos de novo com ela, a nossa diva, a musa médica emergencista, Ana Paula Freitas. Ana Paula é presidente da da Associação Brasileira de Medicina de Emergência Regional Rio Grande do Sul e supervisora do programa de residência de medicina de emergência lá do HPS Porto Alegre. Está com a gente aqui, a gente está gravando direto do Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência. Ana, bem-vinda, obrigado por me dar mais um episódio maravilhoso. Obrigada pelo convite, é um prazer, muito bom estar aqui. Ana, o que a gente tem que fazer no atendimento inicial ao politrauma? Como é que é isso aí? Pois então, esse tema eu sou apaixonada por atendimento a politraumatizados, é um tema que eu estudo há muitos anos, né? E eu quero começar, já que a gente está num podcast, está conversando sobre esse atendimento técnico, desmistificando algumas coisas, e a primeira delas é de que o atendimento ao trauma é um atendimento eminentemente cirúrgico. Uhum. O atendimento ao trauma é um atendimento eminentemente multiprofissional. Perfeito. Acho que essa é a primeira coisa que tem que ficar bem claro, né? Não é de um único profissional, inclusive não é nem só do médico, né? E dentro da medicina, muitas vezes a gente vai precisar lidar com mais de uma especialidade para o atendimento do nosso paciente. Como uma orquestra, onde tem vários instrumentos que tem que entrar em momentos diferentes, às vezes em conjunto, às vezes separado, mas que precisam necessariamente para funcionar bem de um maestro, de um líder. E o emergencista é o líder de equipe, por excelência. Não existe ninguém melhor do que o emergencista para fazer liderança de equipe. E co-liderança, que é ainda uma habilidade mais evoluída e mais específica ainda do atendimento, especificamente aí sim, do atendimento ao politraumatizado, né? Também de qualquer paciente crítico, mas do politrauma isso é muito palpável, né? Principalmente politraumatizado grave. Então, como emergencista, a gente vai fazer parte de uma trauma team, de uma equipe de atendimento ao trauma, e muitas vezes, né, reiteradas vezes, seremos os líderes dessa equipe, o que não significa ser o chefe, nem o boss, nem mandar ninguém fazer nada. Liderança no sentido de comandar quem vai entrar quando, de entender prioridades. Gerente. De gerenciar recursos, de gerenciar fluxos. E é isso que a gente faz, tanto no micro ali, em um paciente só, como na sala e com vários pacientes, tanto quando a gente tem múltiplas vítimas, quanto quando a gente tem catástrofes. O emergencista é treinado para ter esse olhar de gerenciamento geral, né? Entendi. Ele é o grande gerente daquele atendimento, daquele departamento. Tá. Múltiplas vítimas é outro tema. É um tema à parte, a gente vai não acabar nunca, embora o papo seja uma delícia, o desejo é que ele não acabe nunca ainda, mesmo, mas vamos falar em única vítima por enquanto. Pegamos um paciente. Pegamos o paciente, única vítima. Vamos, inclusive, para delimitar melhor a nossa conversa, vamos falar que a gente não está no pré-hospitalar, a gente está com um politrauma. Perfeito. O pré-hospitalar já chegou, Perfeito. Deixou na sua sala vermelha, ou sala de choque, ou sala de primeiro atendimento, não importa como que se chame, mas beleza, o SAMU, ou a ambulância da rodovia, ou a polícia pegou um politrauma, pode ser qualquer tipo, caiu do prédio, caiu da construção, tomou tiro, foi atropelado, chegou um politrauma. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que pensar? O ATLS. Deixa eu fazer uma coisa. A ATLS resolve assim? Para quê? O que a gente quer fazer? Matar barata com um livro no TLS? Não. Não. É brincadeira. Cara, o TLS é um esforço muito valoroso do Colégio Americano de Cirurgiões para tentar organizar o mindset de atendimento para um paciente politraumatizado, que é um paciente super desafiador para qualquer especialista. Mas ele organiza muito bem. Assim, ele realmente faz um trabalho muito legal, muito bonito, historicamente bonito, de organizar esse atendimento para médicos que não estão acostumados a atender trauma, e especialmente em locais onde não existe uma estrutura específica para atendimento a trauma. Né? Então, ele é, vamos dizer assim, a base sedimentar de qualquer coisa. É o começo de qualquer coisa, é o mínimo. Vamos lá. É o mínimo. O mínimo é o ATLS. O mínimo é o ATLS. Agora vamos falar de... Cara, nunca li nada de trauma, quero ler alguma coisa. Cara, vai lá e lê o ATLS. Tu vai ter um mínimo de ideia do que tem que fazer e do que não tem que fazer, que eu sempre digo que quando a gente não sabe o que fazer, é melhor saber o que não fazer. Isso. Né? Mas ok, tendo isso em mente, se a gente vai falar especificamente desse atendimento, no momento que o paciente chega, por óbvio, a gente vai estar sempre
na expectativa de receber uma antecipação de quem vai chegar para poder se preparar, isso também é uma base de treinamento de equipe. O paciente chega, e aí a gente tem aqueles preceitos básicos do ATLS, qualquer atendimento, que na realidade não é do ATLS, mas é um preceito básico de atendimento a qualquer paciente crítico na sala de emergência, que é uma avaliação rápida inicial para ver o que se precisa de estabilização imediata, e uma avaliação secundária, vamos dizer assim, e aí um pouco mais completa. E o trauma segue o mesmo princípio, a TLS diz avaliação primária, avaliação secundária, avaliação primária é isso. É seguir uma ordem, se me permite dizer, realmente uma ordem de o A, o B, o C, o D, o E, de o que é prioritário ser visto. Esse mnemônico é ótimo, o ABCD, porque ele ele impede que a gente esqueça de ver alguma coisa. Tá. E ele faz uma coisa muito importante no atendimento ao trauma, Goltara, que é sistematizar esse atendimento. Se a gente sempre fizer igual, a gente diminui muito a chance de erro. Sim. Então, quando o paciente chega... Deixa eu me fazer uma pergunta, não? Não, pode falar. Tá. Quando o paciente chega, eu vou seguir esse mnemônico para não me perder. Vai lá, então vai lá. Vamos começar. O paciente chegou. O paciente chega na tua temos sala. Temos essa estruturação de raciocínio. Qual que é o primeiro Primeira passo? coisa, vamos dizer que a gente tem um ABCD. Por que o A é o primeiro, que é a via aérea? Por quê? O A é a via aérea. Por quê? Porque Por quê? se sabe que obstrução de passagem de ar, obstrução de via aérea, mata muito rápido. Mata mais rápido do que, vamos dizer, uma alteração pulmonar ou pleuropulmonar, que, por sua vez, mata mais rápido do que uma alteração hemodinâmica, cardiovascular ou um choque hemorrágico, um choque hipovolêmico, por exemplo. Né? Então, é por isso esse mnemônico é isso que a gente vai fazer. Primeiro vai fazer uma avaliação de permeabilidade de vias aéreas, e isso vai depender de como o paciente vai chegar, acordado, dormindo, que seja. Né? Considerando que a gente, paciente que pegou quem pegou o paciente no pré-hospitalar já meio resolveu que fez aquela parte do X, né? Que fala do X ABCDS. Exato. Que o paciente não está exsanguinando. Exato. Então, isso é uma coisa importante. O X-ABCDE, que também está lá no algoritmo do TLS, ele consegue ser muito mais importante no pré-hospitalar, porque esse X é que sanguina de chegar no hospital, né? Exato. Então, a gente dentro do hospital, quando o paciente é atendido no pré-hospitalar, via de regra, esse X tem que estar contido. Se tem algum sangramento maior, ele tem que estar contido. E se não está, a gente, obviamente, tem que fazer isso antes de qualquer coisa. Beleza. Então... E isso é uma conduta antes de um diagnóstico, veja bem. Isso já meio que atrapalha lá nossa semiologia clássica de anamnese e história antes de um exame físico, né? E antes, então, de uma conduta. Então, assim, vamos. X controlado, não tá exsanguinando. Sem anticoagunação. Letra Via A. aérea tem que estar perto, se o paciente está lúcido, é só perguntar o nome dele. Oi, fulano, como é que tá? Então, te responde sem ruído, sem secreção, sem dificuldade. A gente consegue inferir que não tem nenhuma obstrução iminente e óbvia. Né? O segundo passo é ver se tem alguma alteração cervical, porque uma das coisas que pode ameaçar bastante a permeabilidade de via aérea é uma obstrução mecânica externa à traqueia. Então, um hematoma em expansão, por exemplo, um tiro na cervical. O hematoma em expansão pode desviar a via aérea e o paciente entrar em insuficiência ventilatória e ter uma via aérea extremamente difícil de ser controlada depois, e a gente tem que ter essa antecipação. Então, nesse A é isso que a gente vai ver. Está obstruído ou não está obstruído? Se a gente está em coma, eu tenho que olhar ali dentro dessa via aérea, tenho que ver se está passando ar. Porque se ele tiver com a língua flácida, por exemplo, com obstrução e roncando, eu tenho que fazer um posicionamento dessa mandíbula, uma jaw thrust, né, puxar ela para frente. Eventualmente, se estiver em coma profundo, dá até para tentar colocar uma guidel, né, com cuidado, sabendo que pode... Às vezes o paciente tem alguma lucidez ou não está tão profundo esse coma e pode até vomitar, mas eventualmente é o que a gente tem para fazer para manter a via aérea aberta. Isso é o mais importante, manter a via aérea aberta. Beleza. Se ele não está confessando. Do A, a gente já passa para um B. E veja que a gente vai falar aqui uns 20 minutos sobre tudo isso. Isso tem que ser feito em 10 segundos, tá? Mas tudo bem. Então, vamos na nossa câmera lenta. O B, a gente passa para ventilação. O que a gente quer na avaliação primária? É ver o que está iminentemente alterando e pondo o paciente em risco. O que a gente procura? Sinal de um pneumotórax hipertensivo, sinal de um hemotórax maciço, um choque causado por alguma alteração no tórax do paciente, na parte pleuropulmonar do paciente. E isso a gente faz com inspeção torácica, palpação para ver se tem alguma crepitação, eventualmente uma ausculta pode ser feita na beira do leito do paciente, início de monitorização. Tá? Beleza. Quando a gente tem uma equipe bem afinada, a gente começa a monitorizar, pegar acesso, colocar oxigênio quando o paciente chega. Se a gente As coisas não... acontecem em paralelo. Acontece em paralelo.
Mas é a nossa função como líder entender quem é a nossa equipe e saber se eles precisam de ordens diretas. Isso é uma coisa muito importante que o emergencista tem que fazer. Então, o paciente chega, ele vai ter que receber oxigênio. Via de regra, paciente politraumatizado, a gente dá oxigênio, depois a gente tira, se for o caso. Oxigênio veio o monitor, depois pensa. Mas a gente dá, porque a chance de ele ter uma hemorragia é grande. Se ele tiver com hemorragia, ele está com pouca hemácia circulante. Se ele está com pouca hemácia, eu quero essa hemácia cheia de oxigênio. Eu quero otimizar a oferta de oxigênio na periferia. Choque é hipoxemia celular. Bom, então, eu quero tratar isso e eu vou ter que dar oxigênio para esse paciente. Eu posso começar a pensar em dar. Isso não é uma regra para todos, mas tem que se pensar nesse A e B aí. Tá? Cogitar oxigênio. Acesso venoso, com certeza, eu vou ter que dar analgesia. Talvez eu tenha que dar sangue, volume. Né? Talvez ele fique agitado, eu tenho que sedar. Se ele está ruim, vou ter que entubar, vou ter que usar esse acesso. Então, o acesso é uma coisa que já tem que começar a pegar. Ele está lá dentro do C, para a gente não esquecer dele, que é a circulação. Quando a gente vai lá na regra, né, do ATLS, mas é isso, porque ele tem que estar ali. Tem que estar na avaliação primária, a gente tem que ter um acesso em algum momento. Então, a gente está nesse B da parte ventilatória, faz, então, eventualmente, uma ausculta. Né? É difícil a gente ter uma sensibilidade boa da ausculta para as coisas graves, mas quando o paciente está bem ruim do ponto de vista ventilatório, a gente enxerga um tórax hiperdinâmico, uma assimetria torácica, né? Uma palpação. A gente vê lá que fala de timpanismo, hipertimpanismo, maciez. Isso é muito difícil de fazer na emergência, na prática, né? Mas, obviamente, quando a gente tem sangue, vai palpar, tá maciço, né? Vai percutir, tá maciço. E trata se tiver alguma alteração grave. Isso é uma coisa importante. Se eu acho que o paciente está com pneumotórax hipertensivo... Trata na hora. Trata na hora. O que é o pneumotórax hipertensivo? Como é que eu vou saber? Não tenho um olho de raio-x. Cara, pneumotórax hipertensivo é o seguinte, ó, tem ar entre as pleuras, parietal e visceral, em quantidade suficiente para desviar o mediastino e fazer com que o sangue não chegue no coração. Você vai estar igual um tambor. Entendeu? Então, tu vai estar taquicárdico, tu vai estar chocado, então tu vai estar vaso constrito, vai estar... e uma coisa importante de se observar, vai estar com turgência jugular. Tu pode estar desviada da tua traqueia, tá? Às vezes não está com turgência jugular necessariamente, porque é um paciente que às vezes está hipovolêmico também, não necessariamente vai ter esse sinal, mas o desvio de traqueia é uma coisa clássica. Começa a desviar todo o mediastino, a traqueia começa a ficar lateralizada, pro lado contralateral. E aí, poxa, se eu acho que eu tenho um pneumotórax hipertensivo, num paciente que tem um mecanismo de trauma que pode levar um pneumotórax, eu vou tratar a porcaria do pneumotórax hipertensivo. Como é que eu trato? Agulha descomprimindo o tórax. Onde? Onde? É anterior? É axilar? O americano o ATLS migrou para incluir a punção do pneumotórax hipertensivo no quarto, quinto espaço intercostal em linha axilar anterior, entre anterior e média, porque é mais ou menos ali que a gente já vai drenar, esse cara vai ter que ser drenado. E também porque é mais fácil chegar lá. Tem menos panículo, menos tudo. Menos tecido, eles são mais obesos, via de regra, né? Um obeso é bem difícil da gente conseguir ter a profundidade necessária para descomprimir. Aqui se mobiliza mais, sai mais do lugar. E, além disso, a gente tem risco de pegar grande vaso, querendo ou não, né? Dependendo da correria ali. Enfim, é mais seguro fazer na linha axilar. Pode fazer no segundo espaço intercostal, na hemiclavicular anterior? Pode fazer. Não é proscrito. Mas a gente migra para já fazer no lugar que tem que fazer e drenar, tem que saber que vai drenar esse tórax, tem que dar o start para a enfermagem buscar o material. Uma vez que você aliviou, você resolveu funcionar e aliviar, você decidiu automaticamente que você vai botar o dreno em seguida. Vai ser agora que eu vou drenar? Cara, não, vai ser o que é agora, né? O que é agora? Vai ser agora, vai. Isso tudo que a gente está falando vai acontecer em segundos. Tão breve quanto possível. Não vai estar pronto o material para tu drenar em segundos. Tu vai seguir fazendo agora é tão breve quanto possível. Exato. Mas tu vai acabar o ABCDE, tu resolveu a crise aguda, tu aliviou a tensão que tinha naquele hemitórax, tu decidiu que vai drenar, vai comunicar a equipe que vai drenar, passa para a parte de C, de circulação, e isso já vai fazer um feito junto, né? Sim. Enfim, como é que tá o pulso, tá simétrico, não tá simétrico, tá rápido, tá amplo, tá fino, né? Pra gente inferir por que o paciente pode estar chocado ou não. Ver os sinais. Pressão arterial nesse momento é completamente indispensável. A nossa avaliação ela é na beira do leito do paciente, é tempo de enchimento capilar, é dinâmica de pulso, é frequência cardíaca, é temperatura dos membros, é olhar se está moteado ou não. É isso que vai me dizer se esse paciente está fazendo vasoconstrição, está com uma descarga adrenérgica lá em cima, a ponto de tentar manter o volume intravascular. Então é isso que a gente vai avaliar nesse momento. Obviamente, vamos ficar monitorizando com sinais vitais completos e ter uma folha de sinais com a enfermagem é importante para a gente ver a evolução desse paciente. E aí a gente passa assim, qual é o principal... Se a gente falar em C de circulação, a gente está procurando o quê? Está procurando choque, né? Hipóxia tecidual, tempo de enchimento capilar alterado, pulso fino. Principal causa de choque no trauma... Hemorragia. É hemorragia, é hipovolemia. Ponto.
E aí isso é uma mudança de um paradigma que a gente tinha outrora do ATLS, que a gente tinha pega 2 acessos e desce o soro igual um psicopata e cristalóide. E esse paradigma já mudou tem alguns anos, né? Já mudou tem alguns anos e graças a Deus que mudou, a gente faz uma medicina bem melhor agora para os nossos pacientes politraumatizados. Então, assim, logo na hora que a gente pega o acesso, já faz uma tipagem desse paciente, né? Podendo dar sangue tipo específico melhor, se o paciente está em extremes, né? E aí, às vezes, esse in extremis também é difícil de definir, mas a gente tem alguns scores muito bem estabelecidos para definir paciente que tem risco de estar com sangramento continuado, ou seja, aquele paciente que apesar que ele pode ter sangrado um monte de sangue para a cavidade abdominal, feito vasoconstrição e agora está só mais babando ali, parado, né? Cara, vai ter que ir pro bloco, talvez tenha que ir pro bloco resolver aquele sangramento, talvez. Hoje em dia a gente faz muito tratamento no operatório para paciente politraumatizado. Mas se ele for pro bloco, não precisa sair correndo mantendo ele normotenso, né? Isso é outra coisa. A gente não faz o tratamento desse paciente do ponto de vista hemodinâmico guiado por parâmetro de monitorização, né? A gente quer que ele fique vivo. Até definir onde é que está sangrando. O objetivo da gente, na parte circulatória, quando a gente atende paciente de trauma, é definir o que sangra, onde sangra, o quanto sangra ou sangrou, ou o quanto ainda vai sangrar. Então, a gente acha que tem um sangramento continuado, por causa desses ABC scores, tem um suclíndice muito elevado, a gente já parte para a transfusão sanguínea o mais precoce possível. Perfeito. Às vezes o paciente está com sinais de choque, mas ele está estabilizado ou estabilizando. 500 ml de Ringer não tem problema. Pode ser soro fisiológico também, não tem problema nenhum. Tem lugares que não tem Ringer lá, tá? Mas a gente tem uma tendência hoje a fazer hemoderivados muito mais precocemente. Só tem que cuidar talvez para mais liberalmente. Mais até. liberalmente, cuidar para não ser liberal demais, porque não vem sem riscos, né? Então, isso tem uma coisa e por isso que essa avaliação inicial é muito importante. Tá? E aí, assim, se a gente está chocado, tem risco de ter um trauma grave com sangramento continuado, já ordena as 2 bolsas de sangue. E a gente pode começar, se não é em extreme, se não é protocolo de transfusão maciça, com 2 bolsas de chá inicialmente, até a gente ter esse segundo momento de reavaliação. Tá? Mas, de qualquer maneira, o C está nessa avaliação inicial para a gente definir isso. Tá em choque, não tá em choque, preciso transfundir agora, posso segurar e transfundir depois. O que eu tenho? Chamo a cirurgia já, porque ele não tem tempo para esperar qualquer coisa, tem que ir pro bloco. Ou dá pra gente fazer um exame de imagem e avisar só o cirurgião que assim que ficar pronto a gente chama, né? Via de regra, paciente muito grave, é bom, se a gente tem uma equipe cirúrgica no hospital, já chamar o cirurgião para atender junto com a gente, né? Porque eventualmente esse paciente vai direto pro bloco, sem imagem, sem nada. Eventualmente esse pneumotórax hipertensivo está sendo drenado pelo cirurgião enquanto tu tá lá cuidando do neurocrítico, entendeu? Então faz parte, a gente tem equipe. E aí, depois que a gente passa da parte de C, a gente não pode esquecer, e aí nesse momento, em cogitar dar ácido tranexâmico para esse doente, porque se ele está em choque, ele vai estar em choque hemorrágico 80% das vezes. E aí a gente sabe que até 3 horas desse trauma, o ácido tranexâmico faz diferença e a gente vai usar, né? Inclusive... Nosso querido Transamin vai ajudar bastante. Aqui a gente fala, tá? Não precisa estar... fala que é Transamin mesmo e vamos... Não tem problema não. E aí... Passamos do C para o D tá para nos lembrar da parte neurológica. Por que ele está ali? Mas eu vou entubar o paciente com Glasgow menor de 8 na hora. Cara, o que tu vai fazer é o seguinte, registrar qual é o Glasgow do teu paciente na chegada. Vai registrar se ele tem déficit focal ou não tem déficit focal. Isso tem que estar escrito, tem que estar no prontuário, tem que estar na tua avaliação inicial, porque isso é uma das medidas prognósticas. Ele pode ter em Glasgow 13 agora e daqui a 15 minutos tem em Glasgow 11. E tem sinais e estigmas de trauma crânioencefálico. Tu vai esperar de braço cruzado ele chegar a 8 para entubar? Não vai. Isso é prognóstico definido. Então tem que estar registrado. Né? A gente tem que começar a falar que Glasgow menor igual a 8 não é sinônimo de tubo automaticamente, porque em outro contexto, paciente com hipoglicemia não precisa ser entubado, um paciente com intoxicação exógena eventualmente não precisa ser entubado. Então, Glasgow menor que 8 é automaticamente tubo? Não. Paciente com incapacidade de proteção da via aérea, esse sim precisa ser entubado. Isso aí. É isso aí. Tá. Mas no trauma, isso é uma coisa importante. O trauma, a intubação do paciente com trauma, ela tem várias indicações. É para proteção de via aérea? É. Eu não quero que esse paciente vomite
e aspire. É porque ele tem mas pode ser porque ele tem uma trauma de face complexo. Exato. E aí lá no A eu já vi que ele tem isso. Não é uma Guedel que vai resolver. É uma perspectiva de que vai deteriorar. Exato. Ele tem um hematoma cervical, eu quero entubar agora. Não vou esperar fazer exame para ver o que eu quero entubar agora. Ele estava em Glasgow 13 e evoluiu para Glasgow 10. Você não precisa esperar mais meia hora para chegar. Não, no 10 eu não vou esperar chegar a 9. Se baixar mais um, agora vai. Isso, não, meu amigo. Isso aí. Tá rebaixando, tá afundando na sua cara. Pode não tocar precisa ficha. esperar chegar a 8 para fazer, já entuba logo. É isso aí. Mas o D desse avaliação inicial, então, é basicamente isso, né? A gente definir esse prognóstico, essa indicação. E, eventualmente, o paciente vai estar lá em Glasgow 4, Glasgow 5, tu tá vendo que tem um hematoma imenso e tal, bom, vamos entubar. Que também não é uma coisa assim, pega o larinho, pá, entubou. É todo um procedimento, tem que fazer isso com calma e responsabilidade. Resuscitate before intubate. Ressuscite o paciente antes de entubar, senão você vai entubar o paciente vai morrer no procedimento. Exatamente. E no trauma isso é muito comum, viu, tá? Justamente por essas dicas. Resuscitate before intubate, pessoal. Ressuscite antes de entubar. Isso aí. Mas, enfim, aí a gente vai fazer isso. Eu sempre gosto de lembrar da gente fazer a parte de lateralização, né? Porque os traumas raquimedulares, eles também podem ser evolutivos. Tá? Então, a gente tem que lembrar, assim, ele chegou, ele tinha uma parestesia no membro, eu tenho que registrar isso, porque daqui a 1 hora ele pode começar a não mexer mais esse membro, eu posso pensar, então, possíveis causas disso. O E tá para nos lembrar que ele tem que ser exposto. Paciente de trauma, principalmente paciente com mecanismo de trauma grave. Tem que tirar a roupa toda. Tirar toda a roupa, gente. E a gente não vê isso acontecer, isso é uma coisa muito grave. A gente não enxerga daí os hematomas pélvicos que têm que ser vistos. A deformidade que tem ali perto do joelho. Tiro que entrou nas costas. Tem que tirar a roupa toda, tem que virar o paciente. Ah, tem suspeita de lesão. Vira em bloco, mas vira. Exatamente. Ah, mas não pode tirar a maca rígida porque tem suspeita de lesão de coluna. A maca rígida não imobiliza para a coluna. A maca rígida não tem nenhuma função para a coluna. A maca rígida só tem função de transporte. Exatamente. Ela tem uma outra função que é dar escara no paciente que tem TRM. Paciente que está com trauma raquimedular e que não se mexe em cima de uma maca rígida vai ter escara. Em meia hora ele já pode ter escara. Maca rígida é para bulanza. Para ambulância. Se você não está na ambulância, se você não está lá na ambulância, tire o paciente da maca rígida. E devolve para a ambulância, para eles irem lá pegar o teu próximo paciente. Exato. Então, mas o paciente precisa ficar horizontalizado porque eu estou com a suspeita. Beleza, bota na cama e deixa a cama, não levanta a cabeça. Mobiliza com lençol, não levanta, tem cuidado. Não levanta a cabeceira, naquele primeiro momento, até ver o que está acontecendo. É isso aí. Mas deixa na cama. Assim, o E é a exposição para a gente evitar os pitfalls, as armadilhas de não ver coisas que deveriam ter sido vistas. E também para nos lembrar um pouco de como é que é essa parte de ambiente, não esquecer de manter o paciente aquecido. Então, eu sempre brinco, quando a gente está confortável trabalhando numa sala de trauma, é porque a sala de trauma está fria para o nosso paciente. A gente tem que estar com calor na sala de trauma. Tá? A gente trabalha numa sala de trauma transpirando, literalmente. É uma boa sacada. Faz todo sentido depois que a gente ouve, mas eu não tinha pensado nesse. Mas é isso aí. Então, assim. E é muito gatilho. Comum no verão a gente querer o nosso ar-condicionado, amigo, porque a gente tá louco de calor. Mas, gente, o cara tá chocado. Tá chocado. A gente não quer que ele fique hipotérmico, mas a gente pela ele numa sala com ar-condicionado a 1000. Aí não dá. É aquela tríade, tétrade fatal do trauma, né? De distúrbio da coagulação, de hipotermia, de hemorragia, né? Que a gente precisa coagulopatia evitar. Com hipocalcemia. Isso é uma outra coisa importante que a gente não falou, na realidade, quando a gente falou do ácido nexâmico, hoje já se faz cálcio quando o paciente chega. Né? Se a gente vai dar o ácido nexâmico, a gente já pode fazer cálcio. O Schubert deu uma aula maravilhosa agora por que faz cálcio? Primeiro, porque cálcio é fator 4 da coagulação, a gente esquece isso. Exatamente. Segundo, porque aquele monte de hemoderivado vai com quelante do cálcio. Por que o sangue não coagula na bolsa? Porque a gente quela o cálcio, a gente quebra a coagulação dentro da bolsa, justamente retirando o cálcio. Uma vez que você tirou o sangue da bolsa e botou o sangue no camarada, tem que devolver o cálcio para ele que você tirou. Exatamente. Porque senão você vai estar quelando não só o cálcio da bolsa, mas também o cálcio do camarada e ele vai sangrar até morrer. Exatamente. Porra! Isso é uma coisa que a gente tem que ser...
enfim, isso pode ser feito em concomitância a esse ABCD inicial, né? Principalmente paciente crítico, né? Paciente que chega muito grave, tem que estar recebendo sangue, plasma, vai receber plaqueta a depender de estar ou não disponível no hospital. A gente pode entrar em toda essa área, então, da hemorragia no trauma, que é pensar em fazer ROTEM, pensar em fazer derivados da coagulação tipo, específicos, né? Ou um crio precipitado, ou fibrinogênio, enfim. Aí a gente entra numa outra seara que não é a discussão de uma atendimento discussão de avaliação inicial. Um ABCD secundário. ABCD inicial, mas de qualquer maneira, via de regra é mais ou menos esse o desenho. O A de via aéreo, o B de ventilação, o C de circulação, o D de neurológico, o E de exposição, tirar a roupa, lembrar de deixar o paciente num ambiente aquecido, pensar em outras coisas para serem feitas e tomadas de conduta. E olhem que isso é uma coisa importante. Em cada um desses passos existem condutas passíveis de serem tomadas, não necessariamente guiadas por um diagnóstico definitivo. Ninguém tirou o ultrassom do bolso até agora, ninguém pediu um hemograma, ninguém fez questão de uma monitorização. Precisa saber atender, só isso. Isso tudo que a gente falou, a gente faz em 10 segundos, viu, Goltar? Isso é uma coisa que também, quando a gente está estudando, né, começa a ler, revisar, demora pra gente ler sobre tudo que a gente tem que fazer em 10 segundos. Mas dá pra fazer tudo em 10 segundos, porque tu vê a via aérea, a ventilação, o neurológico do paciente, a circulação, só chegando, pedindo o nome e botando na mão do pulso. Só isso a gente já faz uma avaliação inicial. Todo médico que faz sala vermelha tem que saber isso. Também acho. Concorda? Com absoluto. Não tem condição, gente. A gente precisa ter responsabilidade, primeiro, com o nosso paciente. Segundo, com o próprio CRM, né? Porque você ralou e atualmente a maioria além da ralação, a maioria das faculdades é privada, então você ralou e pagou muito pelo seu CRM. Então, tem que ter responsabilidade com a vida daquele que não pode escolher quem vai atendê-lo. Você escolheu atendê-lo sem que ele saiba quem é você. Tem que ter responsabilidade com o seu dinheiro, com a sua carreira, tem que ter responsabilidade moral com a sociedade. É necessário saber atender um politrauma. Se você faz vermelho e não sabe isso... A gente não... E isso é tão básico quanto quando a gente diz assim, ó, vamos lá para o bloco cirúrgico para a gente fazer uma apendicectomia. Isso. As pessoas vão dizer, tá louco? Não sei fazer uma apendicectomia. Vamos ali comigo, vou montar um ambulatório de gineco-obstetrícia para a gente fazer pré-natal. Até tem coisas que todo médico generalista formado pode fazer e sabe fazer, sim, tem. Mas a infraestrutura da nossa rede de atenção médica, principalmente pública, né? Ela tem que te dar condições de fazer a medicina de maneira bem feita. Formação médica adequada, pós-graduação adequada e saber onde é que a gente está. O que a gente tem condições de fazer, o que a gente não tem. Tem um monte de forma de você buscar isso. Dá para fazer o ATLS, dá para fazer o residência, dá para fazer vir no congresso. O que não pode é fazer o ATLS e virar rotineiro de uma sala vermelha. Isso não pode. Pode fazer o ATLS e trabalhar num pronto atendimento. Pode, porque daí, caso... Talvez, quem sabe, chegue um politrauma para te ali estabilizar, tu sabe mais ou menos o que fazer. Ah, mas eu fiz o TLS, fiz o CLS, e agora eu vou trabalhar e tocar como médico principal uma sala vermelha de um hospital que recebe trauma. Não, aí não pode. Sim. Porque o TLS não te forma para ser o líder de equipe. Ele te forma para resolver os problemas e não deixar o cara morrer. Então, assim, ele é ótimo. Eu sou uma pessoa, eu tenho colegas, e isso dá um podcast muito bom. O quê? Isso dá um podcast muito bom. ATLS, prós e contras. Ou nossa! Vamos fazer uma arena temática. Um defende o ATLS, tem que ser absolvido, o outro põe ele no xadrez lá. Isso é Ana muito Paula, boa essa arena temática. O congresso é finito, infelizmente. Senão a gente faz isso para sempre. É verdade. Mas então, o que nós nos propusemos a fazer hoje, a gente fez. Isso. Que foi essa parte de avaliação inicial básica, que serve sim para absolutamente tudo. Ela tem que estar grudada na nossa cabeça para todos os pacientes. Trauma não é diferente, com suas peculiaridades. E o resto a gente tem que ir atrás da informação. Eu costumo falar que todo professor universitário, toda matéria, todo lugar que você vai, o professor acha que a única coisa que você tem que fazer da vida é a matéria dele e que a coisa mais importante, a matéria mais importante da faculdade na cabeça do seu professor, ele acha que é a matéria dele. Eu tenho certeza. Eu também, medicina também. Medicina de emergência. Tiraste da minha boca. Eu fiquei pensando assim, pois é, mas aqui a única que é importante é emergência mesmo.
Todo professor acha que a sua matéria é a mais importante da faculdade. A gente tem certeza. Perfeito, exatamente isso. Então, com essa certeza, eu te queria agradecer a sua presença mais uma vez. Obrigada. Uma honra estar contigo, uma honra mesmo. Muito bom estar aqui também. Muito bom estar aqui também. E quiser deixar o seu contato, quiser deixar um recado, fica à vontade. Meu contato, eu sou péssima para isso, mas meu contato, então, @PRFreitas, no antigo Twitter, que era o que eu gostava mais. Ana Paula da Rocha Freitas, no Instagram. Eu não sou uma pessoa instagramável, eu não sou uma pessoa que faz postagens, mas se quiserem entrar em contato comigo através do Instagram, entram, eu faço scrolling, eu vejo Reels, né, e eu adoro que me marquem. De vez em quando você pega a mensagem para responder. E sempre respondo as mensagens, tá? Então não tem problema, eu posso demorar, mas eu leio todas e respondo todas. E trabalho no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Quem quiser ir conhecer o nosso serviço, trocar uma ideia com a gente, com os nossos residentes, a gente tem o Instagram da residência também, da KPS Porto Alegre. Então, assim, nos sigam nas redes sociais, mas podem ir nos visitar na vida real também, né? Que a gente gosta muito de receber visitas e gosta muito de trocar ideias também. Muito bom. A gente, vocês já sabem, @Emergência Raiz em todos os buracos que vocês procurarem, vocês vão achar isso aí, YouTube, Spotify, TikTok, na cantina do... sei lá, em qualquer lugar vai ter o @Emergência Raiz. Mandem sinais de fumaça, mandem pombo correio, tapete voador. A gente vai estar respondendo as mensagens. Vai ser um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Ana. Um beijo, galera. Tchau. Tchau, galera.